Uningá, que o futuro é aqui. Parte 2, última unidade, vai discutir com vocês a ideia dos indicadores de rentabilidade e capital de giro. Então aqui eu trouxe para vocês o quanto a empresa vai render. Então, a primeira ideia da margem. O que é a margem líquida? A fórmula é a seguinte: eu vou comparar o lucro líquido com as vendas, tudo no meu DRE. Então pense o seguinte: eu tenho uma margem de 9%, como vimos no exemplo anterior. O que significa isso para você em termos de análise e decisão final para a empresa? De todo o dinheiro que você vendeu, 9% é lucro. Ou em dinheiro, de cada R$100 que a empresa vendeu, o lucro foi de R$9 alguma coisa. De novo, esse lucro é bom ou ruim? Depende. Para o meu negócio, uma margem de 10% é muito boa. Para o meu negócio, não é muito bom assim. Então, só para vocês terem um padrão de comparação, o ramo alimentício ou de roupas, de modo geral, tem margens maiores e supermercado, material de construção tem uma margem pequena. Um é melhor que o outro? Não. Eu posso ter uma margem pequena, mas ganhar no volume, uma margem maior e ganhar com menos coisa. Então, depende muito de cada setor. Então, margem líquida mede de todo o dinheiro que a empresa vendeu, quanto sobrou de lucro líquido. Aí tem a margem bruta e a margem operacional, que são correlatas. Quem é a margem bruta? Eu comparo, lembra que eu estou no DRE, eu comparo a venda com o lucro bruto. Quem que é o lucro bruto? É o primeiro lucro que a empresa tem depois de descontar os meus custos. Então pense no DRE, receita menos o custo, lucro bruto. Então eu tenho a margem bruta. Então a ideia básica da margem bruta é a seguinte: de todo o dinheiro que a empresa vendeu, quanto sobrou de lucro bruto. Então se meu lucro bruto for 60, o que significa isso? Que você gastou em termos de custo 40%. Vendeu 100%, a sobra foi 60%, o custo foi 40%. É um bom custo para você, para o seu negócio? Ao longo do tempo, 40% de custo é bom ou ruim? Está aumentando, o que é ruim, ou está diminuindo, o que seria bom se for por coisa de eficiência. Tá? Então, eu tenho aqui 3 margens. Margem líquida, compara venda com lucro líquido. Margem operacional, que trabalha com o lucro do negócio principal, que é operacional, ou margem bruta. No geral, quanto maior for a margem, não importa qual seja, melhor. Quando você pensa em lucro, quanto maior for o lucro, melhor. Concordam? Uma empresa lucrativa sempre é bom, ela traz para o negócio sustentabilidade e perenidade. Outro grupo é o grupo das rentabilidades que comparam investimento com lucro. Primeiro é o ROA, que é a sigla em inglês. O que significa isso? De todo o dinheiro que a empresa investiu, não importa se é capital próprio ou terceiros, quanto obteve de lucro. Então, se eu investir 1 milhão nesse meu negócio, entre dinheiro que era meu, fornecedores ou banco, e eu lucrei com isso 5% ou 12%, isso é o ROI, é o ROA, desculpem, esse é o ROA. É um bom negócio? Essa rentabilidade do capital total está adequada ao seu setor, ao seu concorrente ou a você ao longo do tempo? Então, lembre que isso aqui é um índice. Qual é o papel principal de um indicador? É indicar uma situação. Se o seu ROA ao longo do tempo diminuiu, tem que avaliar por que diminuiu. Você vendeu menos, o seu custo aumentou de produção, ou o banco que você usa cobrou mais juros, então você vai ao trabalho contrário. Tem uma luz vermelha, que é o índice, eu vou voltar para ver onde está o problema. Achei o problema, uma ação corretiva ali, resolve o problema para você tentar ter um ROA um pouco mais alto. O ROI mede o quanto o seu capital, só o capital próprio rendeu. Então se eu investir 1 milhão, desse milhão, 300 mil eram meus somente. Então, quanto o meu capital próprio rendeu? Rendeu 10% ao ano? Aí é a análise. 10% por um ROI. É um bom negócio ou não é um bom negócio? Aqui é uma comparação importante. Você pode comparar o ROI com qualquer outro tipo de investimento que você pode fazer. Investimento como pessoa física. Pense em poupança. Poupança rende mais ou menos por ano uns 5%, 6%, por aí. Então, se minha empresa rendeu para o meu capital 5% no ano, é um bom negócio ou não tão bom assim?
É bom porque não é prejuízo, mas é ruim porque eu poderia ganhar a mesma coisa com a poupança. Com qual a diferença? Sem correr risco ou sem trabalhar? Então, se eu pensar em como avaliar um ROI, eu tenho que pensar o seguinte: o ROI precisa garantir para o meu dinheiro uma compensação para o risco que eu corro. Do contrário, não compensa investir. Então, eu penso em ROI em rendimentos maiores que a renda variável. Então, pelo menos, sei lá, uns 12% ao ano já é um bom negócio. Já é porque eu fico próximo da renda fixa. Então, um CDB, um título público, então que rende mais ou menos isso. Então, nos dias de hoje, de 12 para cima, passa ou começa a ser um bom ROI. Posso ter ROI um pouco mais alto? Pode. Se você avaliar, por exemplo, balanços de empresas SA, então Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau, Natura e uma série de outras, e ter a rentabilidade que eles têm lá, o ROI, tem ROIs mais altos que 12, mais baixos e ROIs negativos. Então, cada caso vai ser um caso. Depois, o último nessa leve é o giro do ativo. Ele compara todo investimento em ativo com vendas. Não com lucro, mas com venda. Então, eu vou avaliar o quão produtivo o meu dinheiro foi para gerar venda. Então, se eu investir 1 em ativo e vendi 1, eu tenho um giro do ativo igual a 1. Não tem muita alavancagem. Se eu investir 1 e vendi 2, eu consigo alavancar o meu capital em 2 vezes. Então, quanto maior o giro do ativo, melhor. Você consegue alavancar mais e gerar para a empresa mais capital e mais dinheiro. Tá? Mais dinheiro, mais lucro. Mais lucro ao longo do tempo, de modo sustentável e perene, eu garanto para o negócio uma sustentabilidade mais alta, uma perenidade mais alta e vou lá, pensando no acionista, em criar valor para ele. Tá? Vamos lá. Aqui um exemplo geral de um balanço que já foi avaliado, um exemplo que eu já montei para vocês aqui, com alguns indicadores ao longo de 3 anos. Acompanhe uma coisa comigo aqui. Olhando a liquidez, a ideia básica qual é? Liquidez maior que 1, você consegue pagar as suas contas. Então, liquidez primeira e imediata, você não consegue pagar as suas contas. É ruim isso? Não. As contas não vencem no mesmo dia, eu posso escalonar dinheiro e conta. Liquidez corrente, aí sim uma coisa importante, maior que 1, 2,4, 2,08, 1,97, 2. Então, eu tenho na média o dobro de dinheiro de curto prazo do que conta para pagar. Você consegue pagar e sobra, que é a folga financeira para alguma eventualidade. Liquidez seca, o que mede mesmo? Você consegue pagar suas contas mesmo não dependendo do estoque. E aqui você consegue, eu tenho entre os anos índices maiores que 1. Então, se a empresa mesmo sem vender, só consegue pagar suas contas em dia. E o geral, eu olho tudo. Dinheiro geral, curto e longo prazo e contas também globais. Então, é uma empresa, ao longo do tempo que você vai avaliar, sólida. Consegue pagar as contas em dia. E se eu comparar com a média da indústria, que é o setor, eu tenho uma comparação meio que paralela ou parecida. Então, eu tenho um ajuste bem fino. Ao longo do tempo, eu tenho uma empresa boa, neste aspecto, consegue pagar as contas em dia. E se eu olhar empresa e ramo, também são correlatos. Aqui endividamento, eu coloquei aqui 2 índices só, que é o quanto eu devo, tamanho da minha dívida e o prazo que ela tem para pagar. Então aqui eu tenho uma conta que gira entre 36% e 40%, aumentou para 45%, que significa que você deveu mais. A empresa ao longo desse tempo deve mais no total, usa mais capital de terceiros e menos capital próprio. E aqui eu tenho o prazo que eu tenho para pagar essa conta. Aqui eu tinha mais a longo e passo a ter mais a curto. Não muito, mas eu passo a ter um pouco mais a curto. Então eu devo mais e a conta fica um pouco mais curta. Agora, dever mais e ter para pagar menos tempo é bom ou ruim para o negócio? Vale a pena fazer uma avaliação? Sim. Dever mais, vou pagar mais juros? Com certeza sim. Pagar mais a curto prazo tem uma obrigação mais barata? Sim. Mas o risco também aumenta? Aumenta. Então eu vou avaliar cada caso, cada ramo especificamente falando. Aqui os P's, PME, PMR e PMP. Os pagamentos, os prazos aumentaram, a empresa então tem um prazo para pagar mais alto, eu tenho uma folga para pagar maior, tenho que avaliar aqui se isso ficou mais caro para a empresa ou não.
pagar com mais tempo é bom pela segurança, mas pode ser ruim pelo custo, se ficar um pouco mais caro. O PME diminuiu bastante, ó, de 70 para 50. A empresa consegue vender o estoque um pouco mais rápido, o que é bom. Vendo mais rápido, vendo mais vezes por ano. Se cada vez que você vender, você pensar em que você vai ter mais lucro, se você vender mais vezes, melhor para você. E o PMR aumentou um pouquinho, você vendeu mais com um prazo um pouco mais longo. O que você pode deduzir disso aqui? A empresa sustentou a venda de estoque mais rápida com um pouco mais de crédito. Eu dei mais prazo para vender um pouco mais. Se isso vai ser bom ou ruim, eu tenho que avaliar depois que os dados forem postos para você avaliar. E no fim, rentabilidade compara o quanto você teve de lucro com seus investimentos. Aqui eu tenho os principais, ó, aqui o segundo que é o PL, que é o quanto o meu capital próprio rendeu. Comecei com 13 e caí para 8 e para 11, então eu dei uma queda, depois aumentou um pouquinho. Piorou um pouco, mas está entre 10 e 12, está aceitável. O setor rendeu 8, então eu tenho uma rentabilidade do capital próprio maior que o meu setor, o que é bom. O meu ativo girou, em média, quase menos de 1 para 1, então você não foi tão eficiente assim para você trabalhar com os ativos totais. A margem líquida diminuiu um pouco, a 8 caiu para 7, ainda assim é maior que o setor, que tem um ponto bom. O que a margem líquida significa, para vocês lembrarem um pouco? De todo o dinheiro que a empresa vendeu, eu rendi de lucro 8%. Primeiro ano, caiu para 5, aumenta para 7 depois. O setor é 6, então estou equilibrado. No geral, eu vou avaliar uma empresa que é uma empresa boa. Consigo pagar as contas em dia, devo, mas eu consigo pagar. A dívida é um pouco mais curta, que é mais barata para a empresa, mas eu consigo pagar a conta em dia, não tem tanto problema. E tem uma rentabilidade positiva, a empresa tem lucro. Tem lucro, mas teve uma quedinha aqui num ano específico, mas se recuperou, então eu posso tentar contornar essa situação toda aí. Essa é a parte geral dos indicadores financeiros. Aqui a ideia do capital de giro, que também é outro índice. O que significa para você capital de giro? É a ideia do capital que fica circulando entre as contas do ativo circulante e do passivo circulante. O que eu tenho que pensar nisso aqui? Garantir que o dinheiro vai ser disponível para pagamento das contas em dia. Mas aqui um ponto novo para vocês. Eu vou trabalhar com o cálculo de quanto eu preciso ter de capital de giro, que é a necessidade de capital de giro. Como é que eu vou calcular isso aqui? Vou pegar o chamado ativo circulante operacional e vou diminuir o passivo operacional, também é a mesma coisa. O que significa isso? Significa o seguinte, num exemplo aqui, ó. O que é o ativo circulante operacional? Eu vou descontar a conta caixa, a conta banco e a conta aplicação e trabalhar com as duas contas operacionais que são cliente e estoque, que é venda a prazo e estoque. Então, qual é a ideia básica nesse caso? Você compra estoque, venda o estoque a prazo ou à vista, consiga então, recebendo, volta por caixa o dinheiro e isso vai permanecendo trabalhando normalmente. Quem que é o passivo operacional? É o trabalho com o fornecedor. Qual é a ideia básica de você pensar nesse NGC? Que você tenha um passivo que consiga sustentar o seu ativo. Em qual medida? O fornecedor é mais barato que banco. Esse é um ponto positivo. Ou, na prática, funciona o seguinte, ó, você consegue girar os seus estoques rápido e receber antes de pagar. Qual que é o contrário disso aqui? Você tenha mais ativos parados, que você não conseguiu vender seu estoque em dia, ou não recebeu em dia, a conta com quem vendeu para você vai vencer, eu não consigo ter liquidez para pagar essa conta, tem que fazer o quê? Vou usar banco, dinheiro de banco, que é mais caro. Então, os seus passivos operacionais não conseguem sustentar os seus ativos operacionais. Então, a rotação é um pouco baixa aqui, o que é ruim. Qual que é o ideal em termos de necessidade de capital de giro? Você tem uma necessidade de capital de giro pequena. Quanto menor, melhor. E qual que é o ideal? Negativa. Pense no ciclo de caixa, que a gente viu agora há pouco. Ciclo de caixa, quanto menor, melhor. Aqui é a mesma coisa. Você vai usar menos capital de banco, que é mais caro para a empresa. Menos juros, menos custos. Menos custos, a sobra é maior. Tá? A pergunta básica aqui é a seguinte: como que a empresa consegue reduzir esse capital de giro em termos práticos?
A ideia básica é bem simples para explicar, mas para botar em prática é um pouco mais complicado. Mas pensem o seguinte, eu preciso vender os estoques de modo rápido, que é o PME. Posso fazer isso como? Eu vou avaliar se eu posso dar um desconto para quem compra a prazo, para quem compra à vista, eu favoreço a venda mais rápida e também recebo um pouco mais rápido, consigo melhorar o PME e o PMR e tento postergar ao máximo o PMP negociando com quem me vendeu taxas, para que eu tenha mais prazo e não tenha com isso, ou consequentemente, mais custos. Feito isso, você consegue ter uma necessidade de capital de giro pequena. Aqui é uma ideia de um esquema para que você entenda a ideia num processo mais simples, que é CCL, consigo pagar as minhas contas em dia ou não, capital de giro e dinheiro para pagar as contas de juros. Qual que é o ideal? Que eu tenha CCL positivo, então eu tenho mais ativo circulante do que passivo circulante. Eu tenho um NCG negativo, que é o passivo sustentando o ativo. E eu tenha caixa para pagar juros, que é o saldo em tesoura, ou efeito tesoura, ou tesouraria. Essa é a ideia ideal. Qual que é o outro extremo negativo? O péssimo, eu tenho aqui na última linha, um CCL negativo, você não consegue pagar suas contas em dia com o ativo circulante, ele é menor que o passivo circulante. Eu tenho um saldo positivo de capital, eu tenho que bancar o capital de giro com empréstimos bancários, empresto de banco, pago mais juros por conta disso e não tenho caixa para pagar os meus empréstimos bancários nem os juros. Então, eu devo, não consigo pagar, uso o empréstimo bancário e gasto mais com juros, o que seria o pior ambiente para uma empresa possível, quase indo aqui, se permanecer por muito tempo, em vias de falência. Essa parte da parte da unidade 2 acaba aqui. Entendam que vocês viram índices financeiros que tem a função principal de trabalhar com uma barra de informações. Você vai avaliar as informações e vai decidir com base nelas. Decisão envolve sustentabilidade e criar valor para o acionista. Leia de novo os textos, veja os vídeos de novo e bons estudos.